Você teria coragem de interromper um casamento apenas com um beijo? Clara, a jovem que sempre escondeu o amor que sentia por Miguel, o amigo de infância que agora se tornara um milionário admirado por toda a cidade, parecia destinada a permanecer para sempre nas sombras. Mas, no instante em que ele estava prestes a jurar fidelidade a outra mulher, um ato impulsivo virou tudo de cabeça para baixo. Do escândalo retumbante à onda feroz de críticas, o amor deles foi posto à prova no limite, e então, em meio à tempestade, eles descobriram uma verdade inegável. Há sentimentos que, mesmo soterrados por anos, ainda são fortes o bastante para reescrever o destino. No fim da tarde, em Alfama, o bairro histórico de Lisboa, o vento vindo do rio Tejo se infiltrava pelas ruelas estreitas de pedra, trazendo consigo o cheiro de sal do mar e o eco distante de um fado que escapava de uma pequena taberna ao pé da ladeira. O apartamento de Clara Nogueira ficava no terceiro andar de um prédio antigo, de paredes caiadas já desgastadas pelo tempo. Por dentro, o ambiente se iluminava com os últimos raios de sol que entravam pela janela de madeira entreaberta. Clara estava sentada à mesa pequena, organizando alguns papéis soltos traduções que fazia como trabalho extra para uma pequena editora. O silêncio era tão profundo que cada risco da caneta sobre o papel se fazia ouvir nitidamente. Mas a tranquilidade foi rompida quando a campainha soou estridente. O som agudo reverberou pelo apartamento, fazendo o coração de Clara falhar uma batida. Ela não esperava ninguém. Passos apressados ecoaram no assoalho de madeira até que abriu a porta. Diante dela, um homem vestindo o uniforme azul marinho, com o boné bem ajustado, segurava um envelope grosso, cor de marfim, lacrado com cera marcada por um brasão elaborado. "Senhora Nogueira?", ele perguntou. Clara assentiu levemente. O carteiro entregou o envelope em suas mãos, sorriu de modo formal e se afastou, deixando no ar o cheiro de maresia impregnado em seu casaco. A porta se fechou e o estalido da chave ressoou baixo. Clara permaneceu imóvel por alguns instantes, observando o envelope reluzir sob a luz oblíqua do entardecer, enquanto a palma da sua mão começava a suar. Havia algo no peso e no aspecto daquele envelope que a deixava sem ar. Não se parecia com nenhuma carta que já tivesse recebido. O papel era espesso, as bordas marcadas por um filete dourado em relevo. No selo de cera, ela reconheceu um símbolo familiar, uma águia de asas abertas, envolta por uma coroa de louros. Era o brasão da família Azevedo, nome associado ao poder e à fortuna de uma das casas mais influentes de Lisboa. Com as mãos trêmulas, Clara rasgou a aba do envelope. Ao abri-lo, o cheiro do papel novo misturado ao da cera aquecida se espalhou no ar. Diante de seus olhos, as linhas escritas à mão, em tinta preta, surgiam regulares e elegantes, cada traço desenhado com o cuidado de um artesão. Bastaram as primeiras palavras para que seu coração disparasse: "Miguel Azevedo tem a honra de convidar." Clara precisou sentar-se na cadeira próxima. A carta tremia em suas mãos, enquanto seus olhos devoravam cada linha. Era um convite de casamento. Não um convite qualquer, mas a convocação para um dos eventos sociais mais aguardados do ano. O casamento de Miguel Azevedo, o amigo de infância que dividia com ela um simples sanduíche no recreio da escola. Esse mesmo amigo agora já não era apenas o Miguel de outrora. Seu nome aparecia com frequência nas capas das revistas de negócios, reconhecido como o mais jovem empresário da história de Portugal, a figurar na lista dos mais ricos. Clara engoliu em seco. A dor lhe subiu à garganta quando seus olhos pararam numa frase escrita à parte, com a caligrafia de Miguel. "Clara, eu gostaria que fosse minha madrinha. Não consigo imaginar este dia sem ti." As palavras a atingiram em cheio, como uma lâmina envolta em veludo. A visão de Clara se turvou. Sabia que Miguel sempre prezara pela amizade entre eles. Para ele, aquele pedido era um gesto de confiança e afeto. Para ela, era uma sentença. Estar mais próxima dele do que qualquer outra pessoa naquele dia, mas não no lugar que sempre sonhara ocupar. Clara pousou a carta sobre a mesa e levou o rosto às mãos. Em sua mente, a imagem de Miguel surgiu com nitidez. O rapaz de 17 anos, de cabelos desgrenhados e olhos ardentes, ao falar de seus planos ousados. Ele jurara que escaparia da sombra opressora da família
e construiria seu império com as próprias mãos. Naquele tempo, Clara acreditava nele mais do que em si mesma. Passava horas ouvindo seus devaneios e registrando suas ideias inacabadas. E ele cumpriu. Miguel Azevedo agora era dono de um conglomerado imobiliário que se estendia por toda a Europa, presença constante nos bailes do Palácio da Ajuda, sempre ladeado por carros de luxo e apertos de mão influentes. Ele tinha tudo menos Clara. Uma lágrima caiu sobre a carta. Clara a enxugou apressada, temendo borrar a caligrafia dele, mas a mancha tênue permaneceu como prova da tempestade dentro dela. Levantou-se e foi até a janela. Do lado de fora, o pôr do sol tingia de vermelho os telhados inclinados de Alfama. O som distante de um violão preenchia o ar, carregado da mesma melancolia que pesava em seu coração. Clara encostou a testa na madeira da janela e fechou os olhos. Durante anos, havia soterrado palavras que nunca se atreveu a pronunciar. Quantas vezes bastaria um instante de coragem e tudo poderia ter sido diferente. Mas escolheu o silêncio. Escolheu permanecer ao lado de Miguel como amiga, como sombra sem nome. O celular vibrou sobre a mesa, rompendo o silêncio. Clara voltou-se e viu na tela a mensagem de um número conhecido. Espero que aceites. Não consigo imaginar o dia sem ti ao meu lado. O peito de Clara se apertou. Sabia que não havia malícia alguma nele. Para Miguel, era pura sinceridade. Mas para ela, cada palavra era uma lâmina aprofundando a ferida. As lágrimas escorreram. Com as mãos trêmulas, digitou: "Claro que sim." A mensagem enviada, Clara deixou o telefone sobre a mesa e escondeu o rosto nas mãos. Os soluços ecoaram no apartamento vazio. Naquele instante, o destino parecia selado. Ela estaria ao lado de Miguel no dia do seu casamento, mas não como a mulher que ele amava. À noite, Clara estava deitada na cama, olhando para o teto escuro. Lembrou-se das inúmeras vezes em que quis dizer: "Miguel, eu te amo." Palavras tão simples, mas que sempre engolia de volta. O medo de perder a amizade preciosa aprendeu. E agora, parecia que todos os caminhos estavam fechados. Do lado de fora da janela, a lua iluminava os telhados de Alfama. Em um sonho inquieto, Clara viu novamente a imagem de Miguel adolescente, segurando sua mão e correndo pelas escadarias íngremes, o riso dos dois ecoando pelas ruelas. Ela acordou com a sensação de vazio. Aquele sonho nunca foi dela, ou pelo menos era nisso que acreditava. Nos dias que se seguiram, o convite de casamento permaneceu intocado sobre a mesa. Cada vez que o olhava, Clara sentia ao mesmo tempo orgulho e desespero. Do lado de fora, Lisboa fervilhava com os preparativos para um evento luxuoso. O casamento de Miguel Azevedo, o homem admirado por todo o país, e Beatriz Salgado, herdeira de uma família ilustre. Dentro do pequeno apartamento, Clara se preparava para o papel de madrinha, um papel honroso, mas que lhe cortava o coração como uma lâmina. Na manhã seguinte, Clara acordou mais tarde que o habitual. A luz amarela atravessava a cortina fina, desenhando faixas no chão de madeira. Sentou-se, ainda com o peso no peito. Na mesa, o envelope cor de marfim permanecia imóvel, testemunha silenciosa de uma verdade inescapável. Serviu-se de uma xícara de café preto, esperando que o amargor clareasse sua mente. Mas cada gole apenas trazia de volta a lembrança da noite anterior. A campainha, a carta, as palavras de Miguel. Deixou a xícara sobre a mesa e cobriu o rosto com as mãos. Era impossível negar. Uma parte dela sentia orgulho. Miguel nunca a esquecera. Entre tantos rostos brilhantes, ainda a escolhera como madrinha. Mas havia também a outra parte, maior, um silêncio doloroso. Clara decidiu sair. A Alfama pela manhã era muito diferente do seu silêncio da tarde anterior. O pregão dos vendedores de peixe, o cheiro dos pastéis de nata recém-saídos do forno, crianças correndo pelas escadarias estreitas. Clara se misturou à multidão, buscando algum alívio. Mas em toda parte, as notícias do casamento a cercavam. No pequeno café onde costumava sentar, o jornal da manhã estava sobre a mesa com a manchete em destaque. O casamento do ano. Miguel Azevedo e Beatriz Salgado unem famílias e fortunas. O coração de Clara se apertou. A foto mostrava Miguel e Beatriz na capa. Ele, firme, com olhar confiante. Ela,
de cabelos castanhos brilhantes e sorriso radiante, parecia uma deusa. Juntos, eram o casal perfeito aos olhos do público. Um garçom jovem trouxe o café e comentou, sorridente: "Senhora, a festa vai ser incrível, não é? A cidade inteira só fala disso." Clara forçou um sorriso, assentiu e baixou os olhos. Ninguém sabia que ela fazia parte do evento do ano, e talvez ninguém devesse saber. Ela deixou o café mais cedo, seguindo pela rua de pedras até uma pequena praça. O vento do Tejo soprava úmido, trazendo o gosto salgado. Clara se sentou num banco de pedra e observou os pombos disputando migalhas. Naquele instante, sentiu-se como uma espectadora de sua própria vida, uma forasteira obrigada a testemunhar o homem que amava pertencer a outra. De volta ao apartamento, Clara abriu o guarda-roupa. Vestidos simples, a maioria já gasta, pendiam silenciosos. Pensar na cerimônia no mosteiro dos Jerônimos, nas luzes dos flashes, nos convidados poderosos, a deixava tonta. Como poderia alguém como ela estar ao lado de Miguel naquele mundo? O celular vibrou. Desta vez, era uma ligação. Na tela, apareceu o nome Miguel. O coração de Clara despencou. Com as mãos trêmulas, atendeu. "Clara?" A voz dele soou, familiar e distante. "Sim, estou ouvindo. Você recebeu a carta, não é?" "Recebi." Seguiu-se um silêncio breve. Então Miguel falou, com sinceridade: "Sei que pode ter te surpreendido, mas de verdade, Clara, você é parte da minha vida. Desde criança, em cada passo, você sempre esteve ao meu lado. No dia mais importante da minha vida, não posso não ter você." Clara mordeu os lábios, tentando manter a voz firme. "Eu agradeço. É uma honra." Ele riu baixinho, o riso que ela conhecia tão bem. "Eu sabia que você aceitaria. A minha Clara nunca disse não quando eu precisei." A frase lhe cortou fundo. Clara obrigou-se a sorrir, mesmo sabendo que ele não podia ver. "Então, tem algo em que eu possa ajudar antes?" "Tem muita coisa. Vamos nos encontrar no Palácio da Ajuda na próxima semana para escolher os detalhes da decoração. Quero que você participe." Clara recostou a cabeça, fechou os olhos. Sabia que, dali em diante, não poderia fugir. Sua resposta já havia colocado tudo em movimento. Quando a ligação terminou, ela se jogou na poltrona, fitando o teto. As lembranças voltavam como ondas. Na infância, corriam juntos pelas escadarias de Alfama, ofegantes e rindo alto. Miguel, com os sapatos gastos, dizia: "Um dia vou comprar este prédio inteiro, e você terá um quarto só seu no último andar." Clara ria, chamando-o de sonhador, mas no fundo acreditava em cada palavra. Nos anos do colégio, quando Miguel virava noites estudando, Clara estava lá, copiando fórmulas, fazendo exercícios para ele. Quando o via adormecer sobre os livros, cobria-lhe os ombros com uma manta. Naquele tempo pensava: se eu puder estar ao lado dele, posso fazer qualquer coisa. E Miguel realmente saiu das ruelas estreitas e entrou no mundo das luzes. Mas Clara ficou em Alfama, com seu trabalho simples, seu apartamento pequeno e o amor silencioso que nunca confessou. Naquela tarde, Clara abriu o armário e tirou um vestido azul escuro, o mais apresentável que ainda restava. Colocou-o diante do espelho. O tecido ajustado a fez sentir-se deslocada, mas fechou os olhos e murmurou para si mesma: "Vou estar lá, vou sorrir. Por mais que doa, preciso conseguir." No fundo, Clara sabia. Aquilo era apenas o começo. A carta, a ligação, sinais de uma tempestade prestes a chegar. Uma tempestade que a arrancaria da sua zona de conforto e a obrigaria a encarar o que guardou a vida inteira. Ela guardou o vestido de volta, suspirando. Ao longe, o sino do mosteiro dos Jerônimos ressoava, grave, como um aviso. Em breve, ela entraria ali não como a mulher amada, mas como madrinha. E se perguntou: diante das velas acesas e das juras trocadas, teria forças para sorrir, ou desabaria sob o peso de um coração partido? Clara fechou a janela e acendeu uma pequena vela sobre a mesa. A chama vacilante iluminava a parede branca, projetando sua sombra frágil e solitária. Mas em seus olhos já surgia algo além da dor, uma determinação silenciosa. Se o destino a obrigava a estar ali, iria até o fim. Mesmo apenas como amiga, Clara estaria ao lado de Miguel.
E assim se fechava a parte 1, abrindo o caminho para uma jornada onde amor, dor e coragem se entrelaçariam, testando os limites do coração humano. Lisboa, no início do verão, tinha um brilho especial. As buganvílias cor-de-rosa e lilás cobriam as varandas, o cheiro de peixe assado no carvão se espalhava pelas ruelas e o sol dourava as encostas que desciam até o rio Tejo. Para Clara, o verão sempre vinha impregnado de memórias entrelaçadas a Miguel. Ela estava em seu pequeno apartamento em Alfama, a luz entrando pela janela e refletindo no caderno já gasto. Sobre a mesa, além das traduções espalhadas, havia uma caixa de madeira escura. Clara a abriu com cuidado. Dentro, algumas fotografias amareladas, pequenos objetos aparentemente sem valor. Um ingresso de futebol, uma fita vermelha já gasta e um cartão postal barato com o pôr do sol em Belém. Cada item guardava uma história, um fragmento da infância compartilhada com Miguel. A primeira foto era de um piquenique da 5ª série. A pequena Clara, de 10 anos, cabelo preso em 2 tranças, sorria radiante ao lado de Miguel, com seu sorriso travesso. Naquele dia, os dois dividiram o último sanduíche e Miguel insistira em dar-lhe a parte maior. Come você. Eu não estou com fome, disse ele, mesmo com o estômago roncando. Clara sabia que era mentira, mas aceitou em silêncio. Desde aquele instante, um fio invisível prendeu o coração dela. Vieram depois as tardes correndo pelas escadarias de pedra de Alfama, risadas ecoando entre as paredes antigas. Miguel sempre ia à frente, oferecendo a mão quando ela tropeçava. Houve um dia em que ele escorregou e ralou o joelho, mas ainda assim sorriu, firme. Não chora, Clara. Eu estou bem. Ela é que quase chorou ao ver o sangue escorrendo. Mas a lembrança mais marcante de Clara eram os últimos anos do ensino médio. Miguel já sonhava com um futuro diferente. Na biblioteca barulhenta, sussurrou para ela: um dia vou deixar este lugar. Vou ter minha própria empresa, comprar um apartamento grande de frente para o rio. E você terá um quarto só seu, cheio de livros. Clara riu, chamando-o de sonhador. Mas, ao ver o brilho em seus olhos, acreditou mais do que em qualquer outra coisa. Essa fé virou sua força para estar ao lado dele, apoiando cada passo. Quantas noites, enquanto Miguel estudava para o vestibular, Clara permanecia ao seu lado, copiando fórmulas, preparando café, fazendo de tudo em silêncio para que ele não desmoronasse. E então chegou o dia em que Miguel realmente deixou Alfama, abandonando as ruelas gastas e os amigos pobres. Clara ficou. Viu-o partir com a mochila nas costas, o olhar cheio de luz, e sentiu ao mesmo tempo orgulho e dor. Quis dizer: leve-me com você. Mas as palavras morreram na garganta. Em vez disso, sussurrou: boa sorte, Miguel. Ele se virou e sorriu, confiante. Não vou te decepcionar. Clara tocou levemente na fita vermelha dentro da caixa. Era a mesma que Miguel havia amarrado em seu pulso durante uma pequena festa em Alfama. Para você não me perder na multidão, dissera ele. Naquele dia, entre tantas pessoas, os dois andaram de mãos dadas, os dedos entrelaçados com tanta naturalidade que Clara acreditou, por um instante, que aquilo poderia se transformar em amor. Mas se enganou. Miguel cresceu, e os sonhos o levaram cada vez mais longe. Entrou em uma universidade prestigiada, construiu sua empresa, ampliou contatos. Clara acompanhava tudo de longe pelos jornais, pelas ligações cada vez mais raras. Sempre ouvia frases como: acabei de fechar um grande contrato. Estou pensando em expandir para Madrid. E ela sorria, parabenizava, enquanto escondia a solidão que a consumia. Houve uma vez, numa das primeiras festas de gala que Miguel frequentou, em que a imprensa o fotografou ao lado de uma jovem de vestido vermelho. Clara ficou horas olhando aquela imagem. Para os outros, não significava nada. Para ela, foi como um aperto no peito. Naquela noite, chorou sozinha, percebendo pela primeira vez que seu amor silencioso talvez nunca fosse correspondido. O sino da igreja próxima soou, trazendo Clara de volta ao presente. Ela fechou a caixa e a apertou contra o peito. O sentimento que a invadia era doce e amargo ao mesmo tempo. A infância inteira, a juventude inteira, ela os dedicara a estar ao lado de Miguel como sombra, como confidente. Mas seu amor permanecera preso, sem coragem de cruzar a linha da amizade. O convite de casamento recebido no dia anterior não apenas a lembrava da realidade cruel,
mas também reabria todas aquelas memórias. Mais do que nunca, Clara enxergava Miguel sempre fora o centro da sua vida. E era isso que a condenava a viver à margem, aceitando ser apenas amiga, quando o coração queria muito mais. Lá fora, Lisboa vibrava. Mas dentro do pequeno apartamento, Clara sentia-se presa entre dois mundos, o universo brilhante em que Miguel reluzia e o silêncio onde ela guardava um amor sem nome. Naquela noite, caminhando pelas ruas de pedra, Clara ergueu os olhos para o céu iluminado pela lua. O vento do Tejo soprava fresco, trazendo-lhe à memória uma frase que Miguel dissera anos antes: "Não importa para onde eu vá, sempre vou te encontrar sob o mesmo céu." Naquele tempo, a promessa a fizera acreditar em um destino partilhado. Agora, esse mesmo destino a empurrava para um papel doloroso, madrinha no casamento do homem que amava. E Clara sabia, a história na verdade estava apenas começando. O dia marcado no Palácio da Ajuda chegou mais rápido do que Clara imaginava. A manhã de Lisboa brilhava sob o sol, as árvores ao longo da Avenida da Liberdade balançavam ao vento, e o tráfego corria apressado. Clara parou diante dos portões do palácio, as palmas das mãos úmidas de suor. Vestia o vestido azul marinho mais simples que encontrara no armário, o cabelo preso num coque, esforçando-se para manter uma aparência sóbria. O Palácio da Ajuda erguia-se imponente, como se fosse de outro mundo. As paredes brancas reluzentes, a cúpula alta, os corredores amplos revestidos de mármore, era o território da elite, dos bailes luxuosos e das decisões políticas. Ao atravessar a entrada, Clara sentiu-se uma intrusa em terras que não lhe pertenciam. No salão principal, Miguel conversava com alguns organizadores do evento. Usava um terno cinza claro, o cabelo bem penteado, o sorriso fácil que atraía olhares de todos. Ao ver Clara, ergueu a mão, e os olhos dele brilharam como se, entre tantas faces, apenas a dela o deixasse à vontade. "Clara", chamou, aproximando-se rápido. "Eu sabia que você viria." Ela forçou um sorriso. "Eu prometi, não foi?" Miguel a observou dos pés à cabeça e franziu levemente a testa. "Você parece mais magra. Tem trabalhado demais?" Clara desviou, evitando preocupá-lo. Mas aquela pergunta singela fez seu coração estremecer. Entre tantas relações sofisticadas, Miguel ainda notava as pequenas coisas, ainda se importava como no tempo de criança. Eles entraram juntos no salão principal, onde funcionários arrumavam ramalhetes de flores brancas. O coordenador do evento perguntou a Miguel sobre a escolha do arranjo. Ele olhou ao redor e, sem pensar, voltou-se para Clara. "O que você acha?" A pergunta simples a pegou de surpresa. Todos os olhares recaíram sobre ela, uma mulher comum em meio ao cenário luxuoso. Clara hesitou. "Eu gosto de lírio branco." Miguel sorriu, assentindo. "Então serão lírios. É a flor favorita da Clara." O organizador apenas anotou, sem perceber a ternura no tom dele. Mas Clara percebeu. Seu coração disparou, como se um segredo tivesse sido revelado. Durante toda a preparação, Clara se perdeu em lembranças. Cada vez que Miguel ria alto, ela via o garoto de 15 anos sentado nos degraus de Alfama, devorando pão com queijo, enquanto falava dos sonhos de empreender. Cada vez que o via sério, discutindo com a equipe, ela recordava o estudante que passava noites em claro, os olhos vermelhos, mas cheios de determinação. As memórias se sobrepunham ao presente, e Clara se sentia dividida entre dois mundos, o Miguel de antes e o Miguel de agora. Ambos, igualmente, ela a amava. Houve um instante, no terraço do palácio, olhando juntos o rio Tejo. O vento agitava o paletó dele, e Clara se lembrou de uma tarde distante. Sentados no telhado da velha casa, Miguel dissera: "Um dia vou comprar um apartamento à beira do rio, para que a gente veja o pôr do sol todos os dias." A promessa ingênua agora era realidade, mas não para ela. Clara virou o rosto, escondendo a lágrima que teimava em cair. No fim da tarde, quando a reunião terminou, Miguel acompanhou Clara até o portão. Antes de se despedirem, ele segurou sua mão, como fazia quando eram crianças atravessando a rua. A mão dele ainda era quente, firme. "Obrigado, Clara." A voz baixa e sincera. "Não sei o que faria sem você." Ela levantou os olhos e encontrou o olhar dele. Por um breve segundo, viu ali algo além da amizade.
Mas logo Miguel soltou sua mão, o sorriso retornou, e ele se afastou para cumprimentar um grupo de convidados importantes. Clara permaneceu imóvel, a mão ainda queimando com o toque. A dor voltou, mas agora acompanhada de uma esperança tênue. Talvez em algum lugar dentro de Miguel ainda houvesse um espaço reservado para ela. No caminho de volta, Clara caminhava devagar pelas ruas de Alfama, iluminadas pela luz amarela dos postes sobre as pedras antigas. Em sua mente, lembranças e presentes se confundiam. Vinham-lhe os risos, as promessas de criança, as noites de estudo, os sonhos jamais nomeados. Tudo como um filme em câmera lenta, que aquecia e dilacerava ao mesmo tempo. Ela sabia, seu amor nunca desaparecera. Apenas ficara contido, abafado como uma chama escondida sob as cinzas. Mas o convite de casamento e o toque da tarde haviam reacendido esse fogo. Clara suspirou, levantando os olhos para o céu estrelado. Murmurou, como se falasse consigo mesma. Miguel, se você soubesse, será que tudo mudaria? O vento levou a pergunta sem resposta. Mas dentro dela, algo já estava claro. Aquele amor secreto não poderia permanecer calado para sempre. Lisboa, nos primeiros dias de julho, ardia sob o sol intenso. A luz refletia nas praças de mármore polido, brilhando como espelhos. Para Clara, cada manhã era um novo desafio. Desde que aceitara ser madrinha, sua rotina tornara-se sufocante. Reuniões com a equipe de organização, degustação do cardápio do banquete, escolha da música, definição das flores, até a prova de figurino com damas de honra e padrinhos. Ela não pertencia àquele mundo, mas agora era tragada pelo turbilhão sem pausa. E a cada vez que via Miguel surgir impecável em seu terno, circulando entre figuras influentes, Clara sentia a distância entre eles crescer de forma dolorosa. Naquela tarde, estavam reunidos em um restaurante sofisticado em Bairro Alto, onde o chefe preparara o menu de degustação. Lustres de cristal pendiam do teto, as mesas cobertas com toalhas brancas, talheres de prata reluzindo sob a luz. Clara, cercada por estranhos vestidos com roupas caríssimas, mantinha as mãos inquietas sobre o colo. Miguel, sentado ao lado, parecia à vontade. Serviu-lhe um pedaço de bacalhau ao molho de laranja, sorrindo de modo travesso. Clara, você precisa provar este prato. Ela experimentou. O sabor forte, ácido, queimava-lhe a língua. O rosto se contraiu antes que pudesse evitar. Miguel caiu na risada, o som ecoando pela mesa. Você não mudou nada. Detestava peixe antes e continua igual. Os outros riram juntos, mas Clara apenas forçou um sorriso. Dentro dela, uma voz gritava, eu não mudei, Miguel, nem o amor que sinto por você, mas engoliu as palavras, deixando-a se perder no aroma do vinho. Dias depois, ocorreu o ensaio no Mosteiro dos Jerônimos. O templo imenso, o teto abobadado, a luz colorida filtrada pelos vitrais. Clara, na posição de madrinha, sentia as pernas tremerem. O cerimonialista orientava, postura firme, passos no compasso, semblante sereno. Miguel aproximou-se, ajustou sua posição e sussurrou. Calma, você veut se ser bem. A voz baixa, quente, era a mesma de antes capaz de apaziguá-la e, ao mesmo tempo, cortar-lhe o coração. Aquela ternura não era só dela, mas parte do Miguel que sempre cuidava dos amigos. Durante o ensaio, às vezes os olhos dele repousavam sobre ela por tempo demais. Clara percebia, mas não ousava acreditar. E cada vez que ele desviava depressa, a frustração lhe pesava como um sonho desfeito. Naquela noite, já em Alfama, Clara largou os sapatos e desabou na poltrona. O silêncio do apartamento contrastava com o luxo do dia. Diante do espelho, ensaiou um sorriso e murmurou. O que devo dizer? Parabéns, Miguel. Vocês formam um belo casal. A voz trêmula, o sorriso torto. As lágrimas caíram antes que conseguisse contê-las. Com o passar dos dias, a disparidade entre eles se tornava mais evidente. Miguel se movia com naturalidade nas reuniões. Conversava com designers, negociava com políticos. Ele parecia um peixe na água. Já Clara, cada passo era em falso, com medo de deslizar sob olhares julgadores. E, no entanto, havia momentos só deles. Numa reunião sobre flores, Miguel deixou escapar. Lírios são os preferidos da Clara.
Logo se interrompeu, percebendo o deslize. Mas Clara ouvira e seu coração disparou. Em outra ocasião, diante de amigos, Miguel falava da infância pobre. Quase todas as lembranças incluíam Clara. Todos riram, e ela se calou, guardando aquilo como um presente precioso, a prova de que, na memória dele, o passado dos dois permanecia vivo. Certa noite, voltando de uma prova de vestido, Clara se sentou à janela. As luzes dos barcos piscavam sobre o tejo. Murmurou: "Por que deixo meu coração suspenso assim? Por que não corto de uma vez?" Mas a resposta era óbvia, porque esse amor estava em cada respiração, em cada passo. Não era algo que pudesse descartar. Fechou os olhos e deixou o vento entrar. No escuro, prometeu a si mesma que continuaria. Por mais dolorosos que fossem os dias seguintes, estaria lá, ao lado de Miguel, até o fim. Na manhã seguinte, precisou acompanhar o grupo de madrinhas a uma joalheria da avenida para provar as peças junto de Beatriz Salgado, a noiva de Miguel. Era a primeira vez que Clara ficava tão próxima dela sem flashes nem câmeras. O salão exibia paredes de veludo vermelho, vitrines reluzentes, joias dispostas sob focos de luz. Beatriz entrou com segurança natural, os cabelos castanhos cacheados caindo soltos, os olhos azuis cintilando. Havia nela a altivez espontânea de quem nascera no topo. "Clara, não é?" perguntou sorridente, mas com olhar avaliador. "Zim, praça." Clara manteve o sorriso formal, embora o coração batesse forte. Beatriz não suspeitava de nada. Via nela apenas mais uma madrinha, e isso doía ainda mais. Para Beatriz, Clara não era ninguém além da amiga de infância de Miguel. Enquanto experimentava um colar, Beatriz perguntou: "Você conhece o Miguel desde pequena?" "Sim. Crescemos juntos em Alfama." "Que bonito." Beatriz sorriu. "Ele fala da infância, mas quase nunca em detalhes." Clara apenas assentiu. Dentro dela gritou: "Nós passamos todos os verões, todos os sonhos, todas as quedas e esperanças lado a lado." Mas só sorriu de leve. À noite, num coquetel antes do casamento, Clara permaneceu num canto. O salão brilhava com lustres de cristal, convidados em smokings e vestidos longos, risos e brindes ecoando. Miguel circulava com perfeição, o sorriso impecável que parecia uma máscara. De longe, seus olhares se cruzaram. Por um instante, Clara percebeu o cansaço escondido nos olhos dele, breve demais, logo substituído pelo mesmo sorriso ensaiado. Clara saiu, buscando ar fresco no terraço. O vento tocava seu rosto, o cabelo solto. Então uma voz atrás dela. Se escondendo de novo, ela se virou. Miguel estava ali, taça de vinho na mão, meio sorriso no rosto. "Lá dentro está sufocante", respondeu, tentando soar natural. "Eu também acho." Ele se apoiou no parapeito ao lado. Silêncio breve. "Às vezes sinto como se tudo fosse estranho demais." A confissão surpreendeu Clara. Pela primeira vez, Miguel deixava escapar a fadiga. Ela quis perguntar mais, mas ele desviou, contando uma lembrança da Feira da Ladra, quando se perderam entre as barracas. Os dois riram. A melancolia se desfez por um momento, mas ao voltarem à festa, Clara sabia. Sob as luzes cintilantes, Miguel não estava totalmente feliz. Os dias seguintes foram ainda mais intensos. Escolha de músicas com a banda, degustação de vinhos com o sommelier, até ensaio fotográfico para se acostumar com as câmeras. Cada vez que se via ao lado dele, Clara sentia orgulho e dor. Ele sorria, convencendo a todos de que aquele era o casamento dos sonhos. Mas, nos pequenos gestos, Clara percebia as fissuras, o franzir de sobrancelhas, o suspiro contido. Numa tarde de ensaio no Jerônimos, Miguel se inclinou e murmurou: "Você já pensou se fomos longe demais do que sonhávamos?" Clara congelou, mas o cerimonialista interrompeu, chamando-os de volta à ordem. As palavras ficaram suspensas no ar, martelando-lhe o peito. Na última noite antes do casamento, Clara estava sozinha no apartamento. A luz amarela iluminava as paredes manchadas. Sobre a mesa, o vestido azul escuro já pronto. Ela o fitava, imaginando-se ao lado de Miguel no altar. A ideia lhe apertava o peito. Sussurrou na penumbra: "Eu vou aguentar. Eu preciso aguentar." Mas mesmo dizendo isso, as lágrimas escorreram quentes. Clara sabia.
A distância entre ela e Miguel não era só riqueza ou status, era escolha. Ele havia escolhido outro caminho, outra pessoa, e ela, por mais que o amasse, só podia assistir de fora, sorrindo como espectadora. Ainda assim, no fundo, a chama permanecia. O amor não extinguido, a esperança frágil de que o destino pudesse mudar, nem que fosse por um instante. O casamento se aproximava. Cada batida do coração de Clara era como a contagem regressiva de um relógio. E ela sabia. A verdadeira prova ainda estava por vir. Lisboa se iluminava, a cidade cintilante como uma coroa sobre a colina. De longe, o Palácio da Ajuda resplandecia sob o dourado de centenas de luminárias, refletindo-se nas grandes janelas de vidro. O ar estava cheio de risos, de brindes entre taças e da música suave de um quarteto de cordas. Clara caminhou até o jardim nos fundos do palácio, onde a luz era mais branda e o barulho mais distante. Respirou fundo, o perfume de jasmim se misturando ao vento noturno. Cada passo sobre as pedras antigas parecia conduzi-la por uma linha tênue entre dois mundos. O brilho luxuoso lá dentro e o céu silencioso lá fora, tão próximo de Alfama. Ela encontrou um banco sob a copa de uma árvore e se sentou, as mãos entrelaçadas. O dia inteiro passara representando o papel de madrinha. Sorrisos, cumprimentos, conversas de conveniência, todas máscaras pesadas. Mas agora, sozinha, a máscara caiu, revelando o rosto cansado e os olhos marejados. Passos soaram. Clara ergueu os olhos. Miguel se aproximava, taça de vinho na mão. O terno preto destacava a silhueta elegante, mas o olhar dele já não era o brilho que encantava o salão. Era suave, verdadeiro, como o do garoto de Alfama. Escondida de novo, sorriu, a voz baixa. Clara tentou disfarçar a emoção. Lá dentro é barulhento demais. Eu não me acostumo. Miguel pousou a taça no encosto de pedra e sentou-se ao lado. O vento noturno agitava o paletó dele, trazendo o aroma amadeirado tão familiar. Clara respirou fundo, era o cheiro de milhares de lembranças. Amanhã é o grande dia, disse ele, olhando o céu, a voz com um traço de melancolia. Rápido demais, não acha? Clara desviou o olhar para o perfil dele sob a lua. Não era mais só o adolescente sonhador, nem o empresário frio. Naquele instante, era simplesmente Miguel, sincero, frágil, em busca de apoio. É rápido mesmo, murmurou, os dedos se enroscando nervosos. Você se sente pronto? Miguel sorriu leve, mas sem convicção. Pronto, sempre estive preparado para tudo. Trabalho, responsabilidades, reputação. Mas casamento parece diferente. Ele parou, como se tivesse mais a dizer, mas abanou a cabeça e trocou de assunto. Logo estavam relembrando as aventuras de infância. O cachorro perdido no mercado, a bicicleta quebrada empurrada ladeira acima, as noites de estudo na velha biblioteca da escola. As risadas ecoaram suaves no jardim, misturando-se ao farfalhar das folhas. Por um momento, Clara esqueceu o peso de tudo. Eram apenas os dois, como antes, sob o céu de Lisboa. Depois, quando o silêncio voltou, Miguel girou a taça, pensativo. Clara, com o coração acelerado, pressentiu que ele guardava algo, mas ao fim, ele apenas suspirou e disse: Obrigado, Clara. Você sempre esteve aqui, não importa o que acontecesse. Ela quis responder: Porque eu te amo. Mas as palavras ficaram presas. Apenas assentiu, com um sorriso frágil. Ao se despedirem, Miguel a surpreendeu com um abraço. Apertado, demorado, roubando-lhe o ar. Nos braços dele, Clara sentiu-se segura, aquecida e, ao mesmo tempo, com o coração esmagado. Ele sussurrou, quase inaudível: Boa noite, Clara. Amanhã esteja comigo. Ela acenou, contendo as lágrimas. Sabia que estaria lá, mas uma pergunta ecoava: estar com você, de que maneira? De volta ao pequeno apartamento em Alfama, já perto da meia-noite, Clara não encontrou descanso. A cidade dormia, mas sua alma permanecia em tumulto. À janela, observava as luzes douradas espalhadas como constelações aos pés da colina. O vento frio do Tejo batia em seu rosto, enquanto o peito ardia, ainda pelo abraço recente. Andava de um lado a outro, os pensamentos invadidos por lembranças. Veio-lhe à mente uma noite de verão, aos 16 anos,
quando subiram no telhado da casa de Miguel para ver os fogos de Santo Antônio. Ele rira, dizendo: "Um dia vou comprar fogos só para mim. Vou iluminar o céu inteiro, só para você." Clara ficara muda, o coração aos saltos, mas apenas rira e cutucara o ombro dele. "Você sonha demais." Naquela noite, quase se inclinara para beijá-lo. Quase, mas conteve-se, como sempre. Outra lembrança. Uma tarde chuvosa, quando Miguel a carregou nas costas porque os sapatos dela haviam rasgado, encharcados pela água fria. Ele ria, resmungando: "Você é tão atrapalhada, Clara, mas deixa comigo." Cada memória era uma lâmina doce prova de que havia algo além da amizade, mas também da covardia de nunca admitir. Na cama, naquela noite, imagens do jardim e das memórias antigas se misturavam. O riso de Miguel, o olhar, o abraço que a sufocara de emoção. Clara se revirava, incapaz de dormir. "No escuro", murmurou. "Não posso continuar assim. Ou calo para sempre, ou arrisco de uma vez." O pensamento a assustava, mas a chama dentro dela já estava acesa. Na manhã seguinte, Clara despertou com os olhos inchados. Tentou convencer-se a sorrir precisava sorrir, pois era o último dia antes da cerimônia. Mas ao encarar o espelho, só viu o reflexo da exaustão. Para dissipar o peso, saiu a caminhar pelas ruelas de Alfama. De um bar, um fado melancólico soava, cantando o amor contido e sem saída. Clara parou diante da escadaria onde, em crianças, os dois dividiram um sorvete. Miguel dissera, naquela época: "Clara, não importa o que aconteça, nós sempre estaremos juntos." Agora, a frase ressoava como uma promessa esquecida. Naquela tarde, Clara teve de voltar ao palácio para o Hersal Dinner, o jantar pré-casamento que reunia as duas famílias. Tudo era exageradamente luxuoso. Arranjos altíssimos de orquídeas brancas, lustres de cristal espalhando reflexos cintilantes, a orquestra tocando música clássica francesa. Sentada numa das mesas do fundo, Clara tentava se encolher para escapar dos olhares avaliadores. Mas sua presença, a madrinha da infância, ainda era motivo de sussurros. "Dizem que ela é filha de uma costureira de Alfama. Estranho, não? O quanto Miguel deve valorizá-la para colocá-la entre as madrinhas." Clara ouviu tudo, mas permaneceu em silêncio. Apertou o copo d'água entre as mãos e repetiu para si mesma: "Não chore. Não aqui." À distância, Miguel sorria, brindava com políticos, representava a figura impecável. Mas Clara percebeu um detalhe. A mão dele segurava a taça com força demais. Pequena fissura, mas para ela, sinal de que também suportava um peso imenso. Quando o jantar se aproximava do fim, Clara escapou para o jardim. A noite de Lisboa estava fresca. A lua derramava prata sobre as copas das árvores. Ela caminhou até o lago artificial, vendo o reflexo das luzes dançar na superfície. E mais uma vez, Miguel a encontrou. "Eu sabia que te acharia aqui", disse, sorrindo, a voz rouca de vinho. Clara virou-se. À luz do luar, o rosto dele deixava transparecer o cansaço escondido sob a fachada de serenidade. "Você está bem?" ela perguntou, hesitante. "Estou", ele respondeu, desviando o olhar. Após alguns segundos, suspirou. "Na verdade, não tenho tanta certeza." Clara permaneceu em silêncio. Miguel raramente mostrava fragilidade. Sempre fora o forte, o guia. Mas ali, sob a sombra do jardim, ele se permitia ser vulnerável. "Clara", começou, depois riu sem jeito. "Lembra do cachorro perdido que salvamos?" Ela riu entre lágrimas. "Claro." Ele ainda rasgou seu casaco. Miguel também riu, mas o olhar seguia distante. Sentaram-se lado a lado, relembrando histórias. A bicicleta quebrada, as tardes de estudo, os tropeços da adolescência. Cada lembrança era um fio, costurando os dois adultos de volta às crianças que foram. Quando o relógio soou meia-noite, Miguel virou-se para ela. Os olhos brilhavam de um jeito diferente. "Clara, sabe, às vezes eu queria que o tempo tivesse parado naqueles dias." A frase a deixou sem voz. No olhar dele, havia algo inegável, saudade e um sentimento reprimido. Mas logo ele sorriu, estendeu a mão para ajudá-la a levantar. "Vamos, amanhã será longo." Clara colocou a mão na dele.
O toque simples percorreu-lhe o corpo inteiro. Ao deixá-la na saída do palácio, Miguel a abraçou novamente, mais longo, mais apertado. Dessa vez, Clara não conteve as lágrimas. Uma delas caiu sobre o ombro dele. Miguel não se afastou, apenas sussurrou: "Boa noite, Clara. Amanhã, esteja comigo, como sempre esteve." Ela assentiu, mas dentro de si gritou a pergunta muda: "E se sempre estive, será que você algum dia me enxergou de verdade?" Naquela noite, de volta ao apartamento, Clara tombou na cama sem conseguir dormir. As lembranças, o medo e a frágil esperança rodopiavam na mente. Sabia que o dia seguinte seria um divisor de águas, ou tudo se despedaçaria, ou mudaria para sempre. "No escuro", murmurou. "Se o destino ainda guarda um lugar para mim, por favor, me dê uma chance." Na manhã seguinte, Lisboa despertou sob um sol dourado. Os sinos da igreja próxima à Alfama repicavam, arrancando Clara do sono inquieto. Abriu os olhos, sentindo as pálpebras pesadas. A noite passada rodava como filme em sua cabeça. O jardim, as histórias antigas, o abraço sufocante, a lágrima no ombro de Miguel. Levantou-se, respirou fundo o ar salgado vindo do Tejo. O casamento aconteceria em poucas horas. O pensamento lhe apertava o estômago. Forçou-se a se preparar. Banho, maquiagem leve, o vestido azul escuro à espera. Tudo perfeito para o papel de madrinha, mas o coração permanecia em tumulto. Ao meio-dia, Clara já estava no Palácio da Ajuda para os ajustes finais. O lugar fervilhava, decoradores arrumando flores, cozinheiros correndo, fotógrafos testando a luz, técnicos ajustando o som. O palácio parecia uma máquina imensa movida para criar o evento do século. Clara caminhava discretamente pelo salão. Beatriz, cercada pelas damas de honra, reinava como uma rainha. Miguel, de camisa branca sem gravata, coordenava detalhes com os organizadores. Quando seus olhos se encontraram, ele parou por um instante. Sorriu de leve, antes de retomar as instruções. Foi apenas um olhar breve, mas suficiente para fazer o coração de Clara estremecer. À tarde, o último ensaio no Mosteiro dos Jerônimos. A luz filtrava pelos vitrais, tingindo o chão de pedra com cores vivas. Clara avançava ao som da música, sentindo cada passo como se a empurrasse rumo a um abismo. No intervalo, Miguel lhe ofereceu uma garrafa d'água. "Você está bem?" Clara assentiu, desviando o olhar. Mas ele insistiu, pousando a mão no ombro dela. A voz baixa: "Lembre-se, você não está sozinha." Simples assim, mas a vontade de chorar quase a venceu. Naquela noite, um jantar íntimo aconteceu na antiga biblioteca do palácio. A luz amarelada refletia nas estantes de madeira, criando aconchego raro. Miguel sentou-se ao lado de Clara, com 2 taças de vinho. "Passamos por tanta coisa juntos, não é?" disse, erguendo a taça. "Sim", respondeu Clara, brindando, a voz trêmula. Recordaram as chuvas, os fracassos, o pão dividido. Riram, suspiraram. Cada lembrança era uma peça do passado que se encaixava no presente. Para Clara, naquele instante, Miguel não era o milionário das revistas, nem o noivo do casamento do século. Era apenas o Miguel dela, o rapaz de olhos cansados estudando madrugada adentro. Quando o silêncio caiu, Miguel a encarou longamente. Havia nos olhos dele algo contido, não dito. Clara prendeu a respiração, acreditando que ouviria enfim a verdade. Mas ele suspirou, sorriu breve e desviou o olhar. "Obrigado por estar aqui, Clara. Eu preciso de você mais do que nunca." Ela sorriu, mas os olhos ardiam. Quis gritar: "Miguel, eu te amo, sempre amei." Mas engoliu outra vez, deixando as palavras se dissolverem no vinho tinto. Ao fim, Miguel a acompanhou pelo corredor. Antes da despedida, abraçou-a forte, o coração dele batendo acelerado contra o dela. Clara sussurrou: "Desejo que seja feliz, Miguel." Ele a fitou, o olhar vacilando, mas apenas assentiu, sem palavras. Clara partiu com o peito em turbilhão. Sabia, amanhã decidiria tudo. Talvez despedaçasse seu coração ou transformasse o destino para sempre. Na última noite antes da cerimônia, Clara ficou deitada no escuro, olhos abertos para o teto. Lisboa dormia. Dentro dela, uma tempestade rugia. Fechou os olhos e prometeu:
Se amanhã houver uma chance, não ficarei em silêncio. A promessa ecoou na escuridão, tênue mas firme, como uma lâmina cortando a noite. E assim adormeceu, levando consigo o medo, a esperança e a chama ardente de um amor prestes a explodir. Aquele amanhecer em Lisboa era de uma beleza incomum. O primeiro raio de sol tingia de dourado os telhados vermelhos de Alfama, pombas planavam sobre a praça e o vento do Tejo trazia o gosto salgado da manhã. Mas dentro de Clara não havia paz alguma. Ela despertou cedo, os olhos inchados de uma noite sem sono. Diante do espelho, viu o próprio reflexo, pele pálida, lábios trêmulos. Cuidou da maquiagem para esconder o cansaço e vestiu o vestido azul escuro preparado para a madrinha. O tecido moldava-lhe a silhueta esguia, a renda delicada nos ombros trazia doçura, mas também solenidade. Está bonita, murmurou para si mesma. Bonita para ser testemunha, não para ser noiva. As palavras lhe atravessaram o peito como lâmina. As madrinhas foram levadas cedo ao palácio. No último banco do carro, Clara via a cidade desfilar pela janela, banhada de luz. As praças de mármore reluziam, os postes antigos cobertos de musgo, as vielas estreitas serpenteando colina abaixo. Lisboa nunca parecera tão esplêndida e nunca tão distante da sua dor. Ao chegar diante do mosteiro dos Jerônimos, seu coração se contraiu. A igreja erguia-se majestosa, torres góticas apontando ao céu, pedras brancas talhadas como se carregassem uma bênção divina. Convidados começavam a se reunir, vestidos em trajes luxuosos, sorrisos, murmúrios. Clara desceu, respirou fundo e endireitou as costas. Sussurros ecoaram. É Clara Nogueira, a amiga de infância do noivo. Fingiu não ouvir. Na sala das madrinhas, o ar era de euforia. Todas, em vestidos coordenados, riam e conversavam. Então Beatriz entrou, resplandecente em seu vestido branco cravejado de cristais, o cabelo solto em ondas, o rosto impecável. Clara, obrigada por estar aqui, disse Beatriz sorridente. Clara retribuiu o gesto, mas por dentro foi atravessada por uma lâmina gelada. Aquela mulher caminharia até o altar com Miguel. Seria ela a segurar-lhe a mão, a receber-lhe os votos, os mesmos que Clara guardara em silêncio durante anos. Em outro cômodo, Miguel se vestia. O terno preto sob medida, a gravata branca de seda, botões cintilantes. No espelho, a imagem perfeita de um noivo. Mas nos olhos, quando ninguém observava, havia um turbilhão. Ajeitou a gola, a mão ligeiramente trêmula. Inspirou fundo. Em sua mente, não era Beatriz em branco quem surgia. Era Clara, de azul profundo, com os olhos cheios de segredos. Não pode, repreendeu-se. Hoje não é dia para pensar em Clara, mas o coração batia forte, traindo a razão. Uma hora depois, tudo estava pronto. Os convidados preenchiam os bancos, a igreja brilhava sob centenas de velas e flores brancas. A música começou, solene. Clara entrou com as madrinhas. O som dos saltos ecoou no chão de pedra. Seus olhos, inevitavelmente, buscaram o altar. Lá estava Miguel, ele a viu. Só por um instante, mas suficiente. O olhar dele encontrou o dela, e o mundo pareceu calar. Nenhum som, nenhuma presença importava. Apenas aqueles olhos, vacilantes, carregados de algo profundo demais. Clara desviou depressa, o coração em disparada. Se mantivesse o olhar, talvez caísse ali mesmo. A marcha nupcial soou. Beatriz apareceu, radiante, o braço dado ao pai. A assembleia se ergueu, admirando a noiva perfeita. Clara manteve o sorriso de dever, mas os olhos marejaram. Olhou Miguel. Ele sorria para Beatriz, mas Clara reconheceu. Era um sorriso forçado. Sempre que podia, o olhar dele a buscava, e cada vez que se encontravam, ela sentia o coração se partir. A solenidade da igreja a sufocava. Orações, música, rituais, tudo girava dentro de sua cabeça. Uma voz interior gritava: fale, diga a ele, senão vai perder-lo para sempre. Mas as pernas estavam presas, os lábios tremiam sem som. Quando se aproximou o momento dos votos, Clara viu Miguel retirar ligeiramente a mão da de Beatriz, antes de torná-la a segurar. Gesto mínimo, mas eloquente,
Ele hesitava. Os olhos deles se cruzaram de novo. Desta vez, Miguel não desviou. No olhar dele, Clara leu uma pergunta muda. O que eu faço? Um arrepio a percorreu. Sentia que algo irreversível estava prestes a acontecer. O ambiente se enrijeceu como corda esticada. A música cessou. A voz grave do padre ecoou. Estamos aqui hoje para testemunhar a união sagrada entre Miguel Azevedo e Beatriz Salgado. O silêncio caiu. O estalar das velas, o perfume suave dos lírios brancos enchia o ar. Clara estava na primeira fila, o coração martelando como se fosse rasgar-lhe o peito. Olhou para Miguel ereto, impecável em seu terno preto, o rosto sereno, mas a mão apertava tanto que os nós dos dedos estavam brancos. Miguel Azevedo, você aceita Beatriz Salgado como sua esposa, prometendo amar, lá e respeitar, lá por toda a vida? Perguntou o padre, a voz ecoando sob a abóbada alta. Todos os olhares se voltaram para Miguel. Beatriz sorria radiante, aguardando, um silêncio prolongado. Miguel inspirou fundo. Abriu a boca, mas o sim esperado não saiu de imediato. Seus olhos, involuntariamente, buscaram Clara. O mundo desapareceu. Para ele, só havia a mulher de azul escuro, trêmula mas firme. Clara conteve a respiração, os lábios entreabertos como se fosse falar, mas apertou as mãos em silêncio. Sim, disse Miguel por fim, mas a voz saiu rouca, sem convicção. Um suspiro coletivo percorreu a igreja. Beatriz apertou-lhe a mão, o sorriso ainda mais aberto, mas Clara sentiu claramente. Não era um sim de felicidade, era um sim de pressão. Enquanto Beatriz recitava seus votos, Miguel mantinha o sorriso. Mas os olhos, sempre que podiam, voltavam-se para Clara. E cada vez que se encontravam, Clara sentia como se carregasse uma arma invisível, o poder de mudar tudo. Dentro dela, medo e desejo travavam batalha. Ficar em silêncio era seguro. Aceitava ser madrinha, testemunha de uma vida que não seria sua. Falar significava destruir tudo, mas ao menos seria a verdade. O coração dela gritava, diga, Clara, se não falar agora, perderá para sempre. O padre ergueu a Bíblia, prestes a declarar luz marido e mulher. Os convidados se inclinavam, prontos para aplaudir, lançar flores, fotografar. As pernas de Clara se moveram sozinhas. O som do coração abafava a voz do padre. Viu Miguel encarar, lá, os olhos mistos de pavor e esperança. Naquele instante, Clara soube. O silêncio seria a morte de sua vida. Miguel murmurou, a voz frágil, mas firme. Baixo, quase inaudível, mas Miguel ouviu. Estremeceu. Clara. Seus lábios se moveram. Beatriz voltou-se para ele, percebendo o estranho. Alguns convidados começaram a cochichar. Clara tremia, como se estivesse na beira de um abismo. Um passo adiante, ou voo, ou queda. O padre se preparou para pronunciar a frase final. Eu vos declaro. Miguel ergueu a mão, cortando-lhe a palavra. A voz ressoou, grave e firme. Espere. A igreja silenciou. Todos os olhares cravados nele. Beatriz arregalou os olhos, incrédula. Miguel respirou fundo, encarando Clara sem vacilar. Eu não posso, disse. Cada sílaba clara. Eu não posso me casar hoje. Um burburinho explodiu. Mãos cobriram bocas. Câmeras dispararam. Clara congelou. O coração parou. Nunca imaginara que ele ousaria. Beatriz recuou. A voz tremula. O quê? Miguel, o que você está dizendo? Ele a olhou. O semblante pesado de culpa, mas resoluto. Seria injusto. Com você, comigo, com todos. O meu coração pertence a outra pessoa. As palavras soaram como trovão. Todos os olhares se voltaram para Clara. O rosto dela corou. A vontade de fugir era enorme, mas os pés estavam presos ao chão. Beatriz seguiu o olhar dele, entendendo de imediato. Gritou a voz rasgada. Sempre foi ela, não é? Sempre essa sombra. Miguel deu um passo à frente, protegendo Clara. Sua voz cortou o ar. Não é sombra. Ela sempre foi a luz que me guiou. O tumulto cresceu. Alguns indignados, outros com lágrimas nos olhos. O padre fechou apressado a Bíblia. Miguel voltou-se para Clara, estendendo-lhe a mão. Seus olhos ardiam, sem mais disfarces. Clara, chega de mentiras. Eu te amo.
As lágrimas escorreram pelo rosto dela. O mundo se dissolveu, restando apenas ele e aquela declaração. Clara pousou a mão na dele. Miguel a apertou firme, como um voto sem testemunhas. O templo explodiu em vozes. Beatriz deixou cair o buquê. O som seco ecoou nas pedras. Mas Miguel e Clara não ouviram. Olhavam-se como se, enfim, depois de anos, o universo tivesse desaparecido ao redor. No meio do caos, Miguel puxou Clara pela mão. Câmeras, gritos, protestos o cercavam, mas ela só sentia a força da mão dele, guiando-a pelo furacão, rumo à liberdade. Naquele instante, todas as barreiras, medos e convenções ruíram. Clara sabia. O caminho adiante seria tempestuoso, mas ao menos, enfim, não precisariam mais esconder o próprio coração. As portas pesadas do mosteiro dos Jerônimos se fecharam atrás deles, deixando dentro o burburinho caótico como uma tempestade sem fim. Clara caminhava apressada ao lado de Miguel, a mão dele apertando a sua com tanta força que quase doía, mas ela não ousava soltar. Seu coração disparava, misto de medo e ardor pelo que acabara de acontecer. Lá fora, o sol do meio-dia brilhava inclemente, cegando os olhos. A praça em frente à igreja fervilhava de jornalistas e curiosos, todos erguendo câmeras e celulares. Gritos ecoaram. Miguel, o que aconteceu? Clara, é verdade? O pânico ameaçou tomá-la, mas Miguel a envolveu com o braço livre, como um escudo. Murmurou firme ao ouvido dela. Não tenha medo, eu estou aqui. As palavras percorreram-lhe o corpo como eletricidade. Depois de tantos anos escondida nas sombras, de amar em silêncio, agora ele a segurava diante do mundo inteiro. Miguel a conduziu pela multidão. Eram flashes, vaias, aplausos. Clara mal escutava, apenas agarrava a mão dele, como se fosse seu único porto. Entraram num carro preto à espera. As portas se fecharam, abafando o tumulto. O silêncio súbito permitiu que Clara ouvisse a própria respiração ofegante. Miguel recostou-se, sem soltar-lhe a mão. Seus olhos ardiam, transbordando o que nunca mais podia esconder. Clara, disse rouco, segurando-lhe o queixo para que o fitasse. Eu não podia continuar. Não com ela. Não sem você. Clara estremeceu. As lágrimas correram, sem que tentasse contê-las. Miguel, você acabou de abandonar tudo. Murmurou, sufocada. Não, ele balançou a cabeça, firme. Eu não perdi nada. Eu acabei de ganhar a verdade. E então a beijou. Não era um beijo doce de começo. Era o beijo de duas almas que esperaram demais, reprimiram demais, até explodir. Selvagem, urgente, incendiário. Clara quase perdeu o ar, mas renasceu inteira no fogo daquele contato. Ela o abraçou pelo pescoço, rendida. As lágrimas se misturaram ao gosto de vinho em seus lábios salgado, doce. O carro seguia por Lisboa, mas para ele só havia o calor dos corpos e o compasso acelerado dos corações. Quando se afastaram, ainda ofegantes, encostaram as testas. Miguel sussurrou como um voto. Eu te amo, Clara. Sempre amei. Ela riu entre lágrimas. Eu também. Sempre. O mundo lá fora, imprensa, família, reputação deixou de existir. Só restava o amor, ardente, libertador. O carro parou à beira do Tejo. Miguel a puxou para fora. O vento forte carregava o cheiro do mar. O sol dourava as águas. Lembra? Ele disse baixo. Quando éramos crianças, prometi te trazer aqui, comprar um apartamento na beira do rio para vermos o pôr do sol todos os dias. Clara sorriu entre lágrimas. Eu lembro. E lembro também quando você jurou comprar fogos só para mim. Miguel riu. Deixa ver se máscaras. Segurou-a firme, os olhos intensos. Talvez eu não possa comprar fogos hoje, mas posso prometer outra coisa. Nunca mais vou te perder. Clara não encontrou palavras. O vento bagunçava os cabelos, a luz do entardecer banhava-lhe o rosto. Miguel a envolveu novamente, e eles se beijaram outra vez. Diferente do primeiro, esse beijo foi lento, profundo, uma melodia longa acumulada por anos de espera. Continha tudo: dor, esperança, silêncio, libertação. Quando se separaram, Clara encostou no peito dele, ouvindo o batimento forte. Miguel afagou-lhe os cabelos e murmurou. Convicto, amanhã o mundo pode ruir, mas hoje, finalmente,
Você é minha. Ela fechou os olhos, sorrindo em meio às lágrimas. Sabia que o futuro seria difícil, críticas, julgamentos, tempestades, mas também sabia que haviam atravessado a maior fronteira, ousaram se escolher diante de todos. Lisboa mergulhava no pôr do sol. O céu ardia em vermelho sobre a ponte 25 de abril. À beira do rio, Miguel e Clara permaneciam de mãos dadas. Pela primeira vez, Clara não se sentia à sombra dele. Era a escolhida, a única. E o beijo, em chamas e verdadeiro, provava que aquele amor não precisaria jamais ser escondido novamente. A notícia do casamento interrompido se espalhou como fogo em vento. Poucas horas depois de Miguel e Clara deixarem os Jerônimos, todas as capas de jornais impressos e digitais estampavam a mesma cena. A noiva abandonada, o noivo de mãos dadas com a madrinha. Milionário Miguel Azevedo abandona a noiva no altar. Madrinha ou amante secreta? Quem é Clara Nogueira? As lágrimas de Beatriz Salgado, sociedade em choque. Clara permaneceu em seu pequeno apartamento em Alfama. A tela do celular piscava sem parar com mensagens e ligações de amigos, colegas, até de desconhecidos. Algumas felicitações, mas a maioria era de crítica, deboche e julgamento. Caçadora de fortuna, vergonha para as mulheres, destruidora de lares. Cada palavra era como uma faca cravada no peito. Clara desligou o telefone, jogou-o sobre a cama e encolheu-se, abraçando os joelhos. Pela primeira vez, sentiu um medo que a fazia tremer. Miguel apareceu naquela mesma noite. Não com seguranças nem carros de luxo, apenas ele, de camisa simples, batendo à porta do apartamento familiar. Clara abriu, olhos vermelhos de tanto chorar. Tentou impedi-lo de entrar. Miguel, você não deveria estar aqui. A imprensa, a sociedade, está tudo uma loucura lá fora. Ele não a deixou terminar. Puxou-a para os braços, abraçando-a com tanta força que parecia esmagar todas as defesas frágeis dela. Deixe-os gritar, murmurou. Eles podem escrever o que quiserem. Só preciso de você. Clara desabou, soluçando contra o peito dele. Eu não aguento. Estão me chamando de demônio, de ladra. Miguel ergueu-lhe o rosto, os olhos em chamas. Clara, você é a única que esteve comigo quando eu não tinha nada. Se alguém pensa o contrário, é porque não sabe da nossa história. Mas a tempestade verdadeira só começava. Os investidores de Miguel demonstraram revolta. Diziam que abandonar o casamento diante da imprensa internacional era uma mancha capaz de abalar a credibilidade do grupo. Alguns contratos foram suspensos. As ações da empresa caíram logo no dia seguinte. A família Salgado reagiu com fúria. A mãe de Beatriz declarou à imprensa: nossa família foi humilhada diante da sociedade. Nunca perdoaremos. O nome de Clara virou alvo de ataques nas redes sociais. Fotos antigas foram escavadas, boatos cruéis inventados. De uma mulher comum, ela se tornara o foco da curiosidade e do ódio nacional. Na terceira noite após o escândalo, Clara não conseguiu dormir. Sentada à janela, observava as luzes amarelas de Alfama refletindo nas ruelas. Dentro dela, um dilema. Deveria desaparecer? Largar Miguel? Para que ele não sofresse mais com a tempestade? Miguel entrou no quarto nesse instante. Largou as chaves sobre a mesa, exausto após reuniões com advogados e sócios. Fitou Clara, adivinhando seus pensamentos. Não, disse firme. Nunca pense em ir embora. Clara desviou o olhar, lágrimas escorrendo. Tenho medo de destruir tudo o que você construiu. Miguel aproximou-se, segurando forte sua mão. Clara, você não destrói nada. Você é a única razão pela qual eu ainda quero lutar. Beijou-lhe a testa, longo e caloroso. Clara fechou os olhos, deixando o medo derreter. Sabia que, ainda que o mundo ruísse, eles precisariam resistir. Mas será que teriam forças para enfrentar uma sociedade inteira? No quarto dia, a mídia não arrefeceu, ao contrário, incendiou ainda mais. Os telejornais transmitiram imagens de Beatriz chorando em entrevista, olhos inchados, dizendo ter sido traída. Declarou que ela e Miguel planejavam um futuro juntos e que Clara roubou tudo. A opinião pública explodiu. Defensores de Beatriz atacaram Clara com violência. Placas ofensivas, posts de ódio inundaram as redes.
Clara começou a temer sair de casa. No supermercado, ouviu cochichos, sentiu olhares de desprezo, até dedos apontados. Voltou correndo, jogou o casaco no sofá e desabou em lágrimas. Miguel, eu não suporto mais. Soluçou quando ele chegou. Todos lá fora me tratam como um monstro. Miguel ajoelhou-se diante dela, olhos inabaláveis. Deixe-os pensar o que quiserem. Eles não sabem nada sobre nós. Mas sua carreira, ela murmurou fraca. Ele a interrompeu, voz firme como aço. Clara, eu posso reconstruir qualquer empresa, mas não posso reconstruir uma vida se perder você. Ela chorou, abraçando-o com desespero. E ali percebeu uma verdade. Miguel havia escolhido, e a escolha era ela, custasse o que custasse. Então veio o golpe mais duro, a reunião com a família de Miguel. O pai, sempre obcecado com a honra do sobrenome, falou com dureza. Miguel, você nos envergonhou diante da sociedade inteira. Sabe o preço dessa decisão? Miguel sustentou o olhar, calmo mas inflexível. Pai, se o preço de manter a honra é viver uma mentira, eu não pago. A mãe chorou. O pai bateu na mesa, furioso. Mas Miguel não recuou. Levantou-se e declarou: eu já escolhi, e a minha escolha é Clara. Clara ouviu de longe, o coração em chamas de medo e orgulho. Nunca vira Miguel tão firme, tão disposto a enfrentar tudo por ela. A perseguição da imprensa continuou. Uma noite, Clara ligou a TV e viu um especial. Imagens do altar, dela chorando, de Beatriz aos prantos em um salão luxuoso. O apresentador concluiu: será amor verdadeiro ou apenas um escândalo passageiro? Clara desligou, abraçando o travesseiro em silêncio. A frase cortava como faca. No fundo, ela também se perguntava: será que nosso amor é forte o bastante? Miguel apareceu atrás dela, sentou-se e a envolveu nos braços. Encostou o rosto em seus cabelos, murmurando: Clara, esse amor não precisa da aprovação de ninguém. Só precisa de nós dois acreditarmos. Ela ergueu o olhar. Nos olhos dele não havia hesitação. E pela primeira vez, Clara acreditou que, apesar da tempestade, sobreviveriam. Dias depois, Miguel tomou uma decisão pública. Apareceu com Clara de mãos dadas em um café de bairro alto. Entre jornalistas e flashes, não escondeu nada. A sociedade se dividiu, insultos e aplausos se misturaram. Mas para Clara, algo havia mudado. Ela não era mais a sombra escondida. Mesmo que a estrada fosse dura, ao sentir a mão dele firme na sua diante das câmeras, Clara soube. O medo havia acabado. Após a tempestade da mídia, Lisboa lentamente retomou seu ritmo normal. Mas para Clara e Miguel, cada dia era como caminhar sobre uma corda esticada entre dois prédios altos. Abaixo, o abismo da opinião pública. Acima, a luz tênue da esperança. Clara ainda vivia em seu pequeno apartamento em Alfama, antes tão tranquilo, agora vigiado por fotógrafos à espreita nos becos. Muitas vezes, ao abrir a janela, deparava-se com lentes apontadas diretamente para si. No início, ela se apavorava, corria para fechar as cortinas, escondendo-se. Mas, pouco a pouco, quando Miguel aparecia ao seu lado e a levava pela mão pelas ruas, ela aprendeu a erguer a cabeça. Se eles querem fotos, que tirem. Miguel murmurava em seu ouvido enquanto atravessavam um grupo de repórteres. No começo, a mão de Clara suava frio, mas ao olhar nos olhos firmes dele, sentia o coração aquecer. Eles criaram um novo hábito. Todos os sábados de manhã, iam juntos à feira em Alfama. Miguel, acostumado a lojas de luxo, inicialmente parecia perdido ao negociar com as peixeiras. Mas em poucas semanas já sabia escolher peixe fresco, discutir preço e até brincar com o sotaque típico do bairro. Clara observava, entre risos e emoção, o homem que já estampou capas de revistas financeiras, que discursou em congressos internacionais, agora se inclinava seriamente sobre sardinhas, barganhando moedas. Tudo por ela, para se misturar à vida dela. Uma manhã, após encherem a cesta de legumes, Miguel segurou a mão dela no meio da feira. Fotógrafos escondidos ergueram suas câmeras. Clara se assustou, tentou soltar-se, mas ele apertou mais forte. Clara, não precisamos mais nos esconder. Falou alto, para todos ouvirem. Eles podem escrever o que quiserem.
O que importa é que você está comigo. Um burburinho percorreu a multidão. Alguns zombaram, outros aplaudiram. Clara corou, mas dentro dela surgiu um orgulho inesperado. Pela primeira vez, ela não era a sombra. Estava ao lado dele, em público, de cabeça erguida. À noite sentavam-se à janela, olhando o tejo. Miguel levava vinho simples, em vez das garrafas caríssimas. Juntos, partilhavam histórias que ninguém mais conhecia. Clara contava sobre os anos em que o acompanhara de longe, orgulhosa e sofrida. Miguel confessava que, em cada reunião e voo, lembrava-se dela, mas sempre faltara coragem para admitir. Às vezes, lágrimas rolavam no rosto dela. Miguel, ainda tenho medo. E se um dia você perceber que eu não pertenço ao seu mundo, ele a envolvia, sussurrando firme, meu mundo é onde você está. Aquelas palavras eram como um talismã. Clara sabia. A tempestade ainda podia durar, mas estavam construindo algo sólido, dia após dia. E foi assim, entre rotinas simples, que começaram a se tornar realmente um nós. Não mais o milionário e a amiga de infância, não mais o noivo fugitivo e a madrinha do escândalo. Apenas dois seres humanos aprendendo a amar, a viver e a enfrentar o mundo de mãos dadas. O outono chegou a Lisboa. As ruas de pedra brilhavam após a chuva, folhas amarelas cobriam as escadas de Alfama. Clara e Miguel continuavam caminhando à noite, ignorando os cliques de estranhos. Clara já se acostumara aos olhares curiosos, mas a nova prova não veio de fora, veio de dentro. Uma noite, ao pôr do sol, sentados no telhado, Miguel atendeu uma ligação de parceiros internacionais. Eles expressaram preocupação com a imagem instável dele. Miguel desligou irritado, mas Clara ouvira as palavras. Você trocou sua reputação por uma mulher sem posição social. Clara silenciou pelo resto da noite. O peso da culpa cresceu. Será que eu sou um fardo? Antes de dormir, ela falou baixinho. Miguel, se por minha causa você perder sua carreira, talvez eu devesse ir embora. Ele se virou de repente, olhos em fogo. Não ouse dizer isso outra vez. Apertou a mão dela, gravando cada palavra. Clara, construí empresas, assinei contratos, mas tudo só para comprar uma coisa: a liberdade de escolher quem amar. E eu escolhi você. Ela chorou, abraçando-o com toda a força. Entendeu, enfim. O amor deles não era fraqueza, mas a força que o sustentava. Dias depois, enfrentaram juntos a mídia. Miguel levou Clara a uma coletiva de imprensa. Diante de dezenas de câmeras, declarou: eu não abandonei um casamento, eu abandonei uma mentira e escolhi a verdade. A minha verdade é Clara. O auditório explodiu em murmúrios. Clara, ao lado dele, mão na mão, tremia, mas estava cheia de orgulho. No dia seguinte, os jornais se dividiram. Alguns o chamaram de romântico cego, mas outros começaram a mudar o tom. Talvez seja amor verdadeiro. Clara leu, e pela primeira vez, não se sentiu sufocada. A firmeza de Miguel estava transformando a forma como o mundo os via. Na calma do apartamento em Alfama, à noite, Clara repousava a cabeça no ombro dele, ouvindo o coração bater. Miguel sussurrou: alguma vez você se arrependeu? Ele beijou-lhe os cabelos. O único arrependimento é não ter te beijado antes. Clara riu entre lágrimas. Naquele riso havia alívio, aceitação e uma fé renovada. O amor deles não era um conto de fadas perfeito. Estava cheio de cicatrizes e batalhas. Mas eram justamente essas marcas que o tornavam real, resistente. E Clara percebeu: depois de tudo, eles não apenas aprenderam a amar, aprenderam a lutar juntos. Esse era o verdadeiro alicerce de um nós. O inverno chegou mais cedo naquele ano. Lisboa se afundava em chuvas frias. As ruas brilhavam sob as luzes amarelas refletidas nas pedras molhadas. Clara vestia um casaco de lã grossa, caminhando ao lado de Miguel pelas ruas vazias. O vapor da respiração deles desaparecia no ar como fumaça leve. Já se passaram meses desde o dia fatídico nos Jerônimos. A tempestade da mídia acalmara um pouco, mas o eco ainda permanecia. Clara se acostumara a ouvir sussurros atrás de si ao passar diante de um café. É ela a madrinha que virou amante. Ela já não tremia como antes, mas no fundo ainda havia uma insegurança. Será que o amor deles seria forte o suficiente
para resistir a uma vida inteira de olhares julgadores, Miguel, ao contrário, parecia finalmente livre. Desde que declarara publicamente seu amor por Clara, já não se escondia. Caminhava de mãos dadas, beijava-lhe os cabelos, indiferente às câmeras. Numa noite à beira do Tejo, sob as luzes vermelhas da ponte 25 de abril refletidas na água, Miguel a envolveu nos braços contra o vento gelado. Clara, murmurou, voz profunda, eu já tive tudo, dinheiro, poder, fama, mas nada disso importa sem você. Ela ergueu o rosto e encontrou os olhos dele ardendo na escuridão. Miguel, não diga como se eu fosse sua salvação. Eu sou apenas... Ele colocou o dedo sobre seus lábios, interrompendo. Não, você é tudo. O coração de Clara vacilou. Ainda assim, ela sorriu triste. Não preciso de palavras bonitas. Só quero que você nunca me abandone. Miguel não respondeu de imediato. Segurou firme sua mão e a conduziu pelas ruas estreitas, subindo até um miradouro de onde se via toda a cidade iluminada como um mar de estrelas. Clara ficou imóvel, deslumbrada. Miguel virou-se, tirou discretamente do bolso um pequeno estojo. Abriu-o. Dentro, um anel delicado, a pedra brilhando como se refletisse o céu inteiro. Clara levou as mãos à boca, atônita. Clara Nogueira. Miguel ajoelhou-se no chão frio, voz trêmula, mas olhar firme. Você já esperou demais por mim. Não quero que espere mais um dia sequer. Quer se casar comigo? As lágrimas escorreram pelo rosto quente de Clara. O coração dela explodiu como fogos de artifício. Sim, sim, Miguel, respondeu entre soluços e risos. Ele se levantou, colocou o anel em sua mão trêmula e a beijou. E como num destino escrito, fogos reais estouraram ao longe, iluminando o céu sobre a praça à beira-rio. Clara riu em meio às lágrimas. Você preparou até o fogo? Miguel também riu, sussurrando-lhe ao ouvido. Desta vez, cumpria a promessa antiga. Beijaram-se novamente, sob o céu em festa e os aplausos distantes de transeuntes. Naquele instante, Clara soube. O amor deles vencera a maior provação. Agora era um voto para a vida inteira. Naquela noite, deitada em sua cama em Alfama, Clara mal conseguiu dormir. Ficou a girar o anel sob a luz do luar, incrédula, assustada, feliz, maravilhada. Na manhã seguinte, a imprensa explodiu novamente. As fotos de Miguel ajoelhado diante dela no miradouro estampavam todas as capas. A opinião se dividia. Alguns diziam que era jogada de marketing, outros começavam a acreditar. Talvez seja mesmo amor. Clara leu com a mão trêmula. Miguel surgiu atrás dela, abraçou-a e murmurou: deixe o mundo falar. O que importa é que você disse sim. Uma semana depois, organizaram uma festa de noivado pequena, apenas para amigos próximos e familiares que realmente entendiam. Nada de palácios luxuosos, nem vestidos cravejados de cristais. Apenas uma taberna à beira do rio, luzes douradas e música de fado ao fundo. Clara usava um vestido branco simples, cabelos soltos. Ao entrar, todos os olhares se voltaram para ela. Mas, desta vez, não se sentiu deslocada. Miguel segurava sua mão, guiando-a com orgulho no olhar. Durante o jantar, alguns amigos antigos se aproximaram. Tinham desconfiado antes, mas agora seus olhos eram gentis. Um deles sussurrou: se você conseguiu fazer Miguel desistir do maior casamento da vida para escolher você, então, sem dúvida, é a mulher certa para ele. Clara sorriu entre lágrimas, agradecendo. Pela primeira vez, não se sentiu uma intrusa, mas alguém aceita. Mais tarde, ao fim da festa, Miguel a puxou para a varanda. A lua refletia no rio, barcos pequenos balançavam ao vento. Ele a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Clara, lembra o que você disse no começo? O quê? Ela riu, que só queria que eu nunca te deixasse. Os olhos dela marejaram. Miguel apertou o abraço. Agora eu prometo. Nunca mais vou te soltar. Ela se virou, beijando-o demoradamente. E nesse beijo, Clara percebeu. Já não era espectadora da vida de Miguel. Era parte dela, uma promessa, uma família em formação. Naquela noite, de volta ao apartamento, Clara parou diante do espelho, observando o anel cintilante em sua mão. Sussurrou para si mesma: eu finalmente pertenço. E um sorriso radiante lhe iluminou o rosto, apagando anos de sombra e dor.
A primavera voltou, trazendo o sol dourado que se espalhava por Lisboa. Depois de tantos meses de tempestades, Clara e Miguel decidiram se casar, mas desta vez, sem luxo, sem palco para a mídia. Escolheram uma pequena igreja no alto de Alfama, onde o vento do Tejo passava pelos telhados vermelhos, onde os sinos soavam simples, mas sagrados. Clara estava nervosa desde cedo. Seu vestido de noiva não era obra de uma grife famosa, mas costurado por uma velha alfaiate do bairro. Tecido branco simples, rendas discretas, humilde e leve. Ao se olhar no espelho, Clara se surpreendeu. Nunca tinha se visto tão bonita não pelo vestido, mas pela felicidade em seus olhos. Miguel, de terno cinza claro, aguardava na entrada da igreja. Não era mais o noivo tenso e pressionado dos Jerônimos. Agora, sorria de verdade, um sorriso que iluminava todo o rosto. Os convidados não eram muitos, apenas a família próxima, alguns amigos sinceros e os vizinhos de Alfama que tantas vezes os viram passear de mãos dadas. Aqueles rostos simples e calorosos fizeram Clara sentir-se acolhida. Ao som suave de um violão, a porta de madeira se abriu. Clara entrou, cada passo trêmulo mas decidido. Quando seus olhos encontraram os de Miguel, todos os sons desapareceram. Ele a olhava com brilho intenso, cheio de orgulho e amor profundo. A cerimônia começou. O padre idoso falava com voz mansa, não com solenidade pesada, mas como quem abençoava dois filhos de Lisboa. Miguel Azevedo, você aceita a Clara Nogueira como sua esposa, prometendo amá-la e estar ao lado dela todos os dias de sua vida? Miguel segurou firme a mão de Clara. Sua voz ecoou, grave e segura. Sim, com todo o meu coração. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Quando o padre se voltou para ela, perguntou com ternura: Clara Nogueira, você aceita Miguel Azevedo como seu marido, prometendo caminhar com ele e guardar este amor para sempre? Clara olhou nos olhos dele, os olhos que a acompanharam em tantas noites difíceis, em tantas lágrimas e lutas. Sorriu em meio às lágrimas. Sim, para sempre. Os sinos tocaram, não de forma estrondosa, mas suave, espalhando calor por todo Alfama. Miguel inclinou-se e beijou Clara. Esse beijo não era como os outros, não explosivo nem desesperado, mas lento e firme, como um voto gravado no coração. Os convidados aplaudiram de pé, muitos enxugando lágrimas. A costureira idosa levou a mão ao peito, sorrindo orgulhosa. Um menino do bairro gritou: Viva aos noivos! Clara riu entre lágrimas, apertando forte a mão de Miguel. Enfim, eles haviam reescrito sua história. Não um casamento luxuoso para o mundo, mas um casamento verdadeiro, onde o centro era apenas o amor. Após a cerimônia, não havia multidão de fotógrafos nem holofotes. Apenas eles dois, caminhando pela rua iluminada pelo sol da tarde, de mãos dadas, entre aplausos sinceros dos vizinhos. Velhos jogavam pétalas de papel, crianças corriam ao redor rindo alto. Clara sorria radiante, o vestido branco simples esvoaçando ao vento. Miguel a contemplava, os olhos cheios de felicidade pura. Ele murmurou: Não é o luxo que faz um casamento, é o amor. Clara respondeu com brilho no olhar: E nós temos de sobra. À noite, houve uma pequena festa na praça de Alfama. Mesas de madeira com toalhas brancas, pratos de frutos do mar frescos, vinho barato e música de fado dedilhada por um músico de rua. Os convidados comiam, bebiam e riam. Ninguém se importava com status ou aparências. Todos olhavam para os recém-casados com carinho. Clara, sentada ao lado de Miguel, sentiu uma onda de felicidade invadi-la. Recordou o dia em que recebera o convite de casamento, chorando porque pensava que o perderia para sempre, e agora estava ali, como esposa dele. De repente, Miguel se levantou com a taça na mão. O silêncio tomou a praça. Sua voz ressoou firme: Eu já tive tudo que o mundo pode oferecer, mas só hoje entendi o que realmente importa. O amor verdadeiro, quando chega, é para sempre. Obrigado, Clara, por ser a minha verdade. Aplausos ecoaram. Clara chorou, abraçando-o sob os gritos de alegria. Mais tarde, voltaram ao pequeno apartamento onde tudo começara. Não havia hotel de luxo nem palácio dourado. Apenas 4 paredes conhecidas, a janela sobre os telhados vermelhos, o vento trazendo o cheiro do mar.
Clara sentou-se na cama, ainda com o vestido, girando o anel no dedo. Miguel ajoelhou-se diante dela, olhos profundos. Clara, hoje fizemos votos diante de todos, mas agora quero um voto só para você. Ela sorriu entre lágrimas. Estou ouvindo. Ele colocou a mão no peito. Eu prometo nunca te deixar sozinha. Nos dias de sol vou rir com você. Nas noites de tempestade, vou ser o seu abrigo. Clara chorou mais forte, pousando a mão sobre o coração dele. E eu prometo nunca soltar sua mão. Mesmo quando o mundo inteiro estiver contra nós, eu vou ficar, porque você é o meu lar. Miguel beijou sua testa e a envolveu num abraço apertado. Lá fora, Lisboa dormia sob as luzes amarelas que pareciam um colar de estrelas. Eles deitaram lado a lado, sem luxo, sem exibições. Apenas braços entrelaçados, corações em uníssono e votos sussurrados na escuridão. Clara fechou os olhos, sorrindo. Em seu sonho, caminhava com Miguel por toda a vida através do sol, da chuva, das tempestades. E sabia que a história deles não terminava ali. Estava apenas começando o verdadeiro início de um amor que ousou atravessar todas as barreiras para chegar a este dia.